Vamos dar continuidade, então, à nossa aula sobre a reestruturação do setor elétrico. Reestruturação do setor elétrico no mundo, usando, evidentemente, aqueles 4 modelos definidos pela Sally Hunt. Lembrando que na aula passada nós falamos do monopólio, do comprador único. Na aula de hoje nós vamos falar da competição no atacado e no varejo. Voltando um pouquinho, vale a pena relembrar que na década de 80 ou até a década de 80, todos os setores elétricos do mundo tinham uma característica monopolista, não havia previsão de nenhum tipo de competição ou escolha, era considerado um setor monopolista. Aí a falta de eficiência induziu, a que alguns países tentassem promover a eficiência. A eficiência na geração foi conseguida fazendo o modelo do comprador único, que evidentemente permite a entrada dos chamados produtores independentes de energia. E na aula de hoje nós vamos entrar nesses outros dois, mantendo a mesma estrutura, falando das características, vantagens e desvantagens. Vamos começar então com a competição no atacado. Como é que a gente pensa na competição no atacado? A competição no atacado é permitir que as empresas distribuidoras entrem em contato diretamente com o gerador e compre a sua energia diretamente do gerador. Eu posso ter um comprador, eventualmente, o Estado pode fazer leilões, fazer alguma coisa, mas eu permito essa negociação direta dos novos geradores ou dos antigos geradores, através de contratos bilaterais, com o distribuidor que vende a sua energia para o consumidor final. O consumidor final continua ligado à distribuidora, ou seja, o seu consumo continua associado à distribuidora. Mas nesse tipo de arranjo tem um novo personagem que a gente chama de o grande consumidor. O grande consumidor são aqueles consumidores atendidos em alta tensão, com uma grande carga, fábricas, indústrias. Então, são os grandes consumidores que, de certa forma, aumentam a competição para a compra nos geradores. Esse novo passo que tem que ser dado, uma das questões fundamentais é que, evidentemente, tanto a empresa de transmissão quanto a distribuição tem que ser remunerada. Se eu faço uma negociação com o gerador e para essa energia chegar na minha fábrica, eu preciso das linhas de transmissão e da distribuição, eu preciso desacoplar a energia, o produto, do fio. Então, eu tenho que pagar o meu contrato de energia e eu tenho que pagar de uma forma separada, evidentemente, transmissão e distribuição e também todos os encargos, todos os tributos. Então, esse desacoplamento é uma das características importantes dessa competição no atacado. Vamos detalhar então um pouco as características, dizendo o seguinte: a empresa de distribuição, agora, ela continua tendo o monopólio sobre o que a gente chama de consumidor cativo. Os pequenos consumidores, consumidores residenciais e comerciais, continuam ligados e essa empresa distribuidora se responsabiliza por atender aquela demanda, comprando energia ou escolhendo de quem compra energia para atender essa demanda. O agente comprador não tem mais o monopólio da compra. Ele pode continuar existindo, ele pode não existir mais, mas o fato é que ele não tem mais o monopólio da compra. E a obrigação, então, de atender a essa demanda do consumidor cativo passa a ser a distribuidora. Certo? Quando a gente muda, a gente aumenta a complexidade das transações, é fundamental que o agente regulador esteja bastante mais preparado e bastante mais forte. Eu não posso, por exemplo, permitir que uma empresa distribuidora do mesmo dono da empresa geradora faça um contrato bilateral que prejudique o consumidor. Então, a quantidade de dados, a quantidade de operações, a complexidade dessa estruturação fica muito maior e um ponto importante é passar à distribuidora agora a responsabilidade para atender a carga. Como eu disse então,
essa característica é muito parecida, e a gente vai ver quando a gente falar da legislação, né, com o que se pretendeu fazer com o setor elétrico brasileiro. Então precisa de uma agência reguladora independente, no caso do Brasil, a ANEEL, precisa de um operador independente também, para que as transações comerciais são completamente diferentes das transações técnicas. Se eu compro energia do gerador A, não quer dizer que o gerador A vai fornecer essa energia. A energia vai vir através da rede, através da menor impedância. Então não tem nada a ver os contratos físicos com os contratos comerciais. E eu preciso de uma câmara, né, um mercado atacadista de energia, como foi no Brasil, ou uma câmara de comercialização de energia elétrica, que faça os ajustes das diferenças. Eu faço contratos bilaterais e, evidentemente, a carga varia ao longo do mês, ao longo do tempo, a geração também varia, portanto, os ajustes serão feitos através dessa entidade, né? Essa comercial local onde esses ajustes são feitos. Como eu disse, para que funcione é fundamental o livre acesso, é livre acesso do novo gerador ao sistema de transmissão. Se eu sou o dono do sistema de transmissão, eu não posso impedir que entre um novo gerador, senão não haveria concorrência de maneira nenhuma. E também eu não posso impedir que um grande consumidor tenha acesso ao sistema de transmissão ou distribuição para que ele compre energia da onde ele quiser, evidentemente pagando tanto a transmissão quanto a distribuição. E eu preciso fazer contratos bilaterais de longo prazo e o mercado se encarrega da entrada e saída desses geradores, né? Por que isso? Né? Se eu estou comprando uma energia cara e eu tenho possibilidades de compra de energias mais baratas, quando termina meu contrato bilateral, eu passo para um novo contrato. Esse gerador ineficiente, então, teoricamente, seria expulso do mercado pelas forças do mercado. As vantagens que a gente pode dizer nisso aí, né? Você evidentemente aumenta a eficiência. Você aumenta a eficiência porque quem for ineficiente sai do mercado. O preço será definido pelos grandes consumidores. Se eu aumentar muito a competição na compra da energia, eu vou definir um preço da compra dessa energia e esses grandes consumidores que vão definir qual é o valor desse preço. Evidentemente, se não tem ninguém controlando nenhum monopólio, eu atraio investimentos. Né? Eu não estou dependendo de um comprador, eu não estou dependendo do monopólio e fica muito mais difícil fazer subsídio. Por que fica difícil? Porque agora o gerador está vendendo a sua energia, está vendendo o seu produto. Eu preciso pagar a transmissão, eu preciso pagar a distribuição. Tá certo? Quem será o responsável para dar o subsídio a um consumidor, por exemplo, de baixa renda ou a um grande consumidor? Então, é muito mais difícil, quando a complexidade das operações aumentam, você conceder subsídios. É uma coisa importante, principalmente num país desigual como o Brasil, que o governo tem sempre uma tendência muito grande a querer dar subsídios. A desvantagem que a gente tem é que eles podem fazer com prejuízo, como eu falei, né? O G&D podem fazer contratos com prejuízo ao consumidor. Né? A agência tem que estar atenta a isso. Né? Evidentemente, aumenta muito o custo da transação, eu preciso de muito mais contratos. A definição da expansão sai da mão do governo, é o distribuidor que passa a ter a obrigação de atender o consumidor final, e a definição das fronteiras, né? Quem é o consumidor, qual o tamanho do consumidor livre, também fica difícil de definir. Por isso, a gente passa para o último modelo, que é a competição no varejo, que é muito parecido com o modelo anterior, só que deixa o consumidor, esse nosso agente aqui, comprar diretamente do gerador. Então, aparece uma nova entidade, que são os comercializadores, ou seja, entidades que não têm fio, mas que compram geração ou compram energia de um gerador e vendem para um ou um conjunto de consumidores. Nesse novo, né, o consumidor escolhe de quem vai comprar. Então não é mais o distribuidor, eu passo a ser livre da empresa distribuidora. Eu decido de onde que eu vou comprar. Tá certo? Eu preciso, evidentemente, ter livre acesso ao sistema de transmissão e distribuição
E, evidentemente, a estrutura de maior complexidade, né? Maior complexidade e maior escolha por parte dos consumidores. Certo? A vantagem é que o cara ruim sai do sistema, tenho liberdade total, né, na compra e venda de energia, eu tenho que acreditar no mercado, certo? E quem é responsável agora pelo meu atendimento passa a ser eu mesmo. Eu que tenho que comprar energia, eu que tenho. O governo sai de fora e deixa que o mercado se autorregule, de certa forma. A desvantagem é que, evidentemente, fica tudo mais complexo, o regulador muito eficiente, um aumento do custo da mediação. Eu preciso de consumidores muito preparados, com medidores preparados, e eu tenho que acreditar, né, nas forças do mercado. Fazendo um resumo, né, o modelo 1, eu não tenho competição nem escolha nenhuma, e quem é obrigado pelo suprimento é a empresa monopolista. No modelo 2, eu tenho competição na geração, mas eu não tenho nenhum tipo de escolha. O responsável pelo suprimento é o agente comprador. No modelo 3, eu tenho competição na geração, competição e escolha limitada por parte dos consumidores, e eu tenho que a responsabilidade, né, do suprimento passa a ser da empresa distribuidora. Finalmente, no modelo 4, eu tenho total liberdade de escolha e eu passo a ser o responsável pelo suprimento da minha carga. Certo? Então, de certa forma, teoricamente, é isso aí. E na próxima aula eu vou querer mostrar como o avanço da legislação brasileira trabalhou nesses modelos teóricos que acabamos de ver na aula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.